Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem uma novidade aqui para vocês agora no canal. Nós teremos 2 vídeos semanais. Domingo, uma palavra profética de ânimo para a sua vida. E às quarta-feiras nós teremos o nosso programa, Conversando com Crente, Conversa de Crente. Este programa ele é destinado a expor a doutrina das Sagradas Escrituras. Então, se você tem dúvida, quer aprender de uma forma mais profunda e mais objetiva a palavra de Deus, toda quarta-feira eu vou estar postando um vídeo sobre um tema diferente. O meu intuito aqui, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês, não é atacar a fé de ninguém, mas é ajudar as pessoas a tirarem suas dúvidas sobre a Sagrada Escritura. Assim como no passado eu fui um homem cheio de dúvidas e tive a minha fé paralisada, eu quero ajudar você a romper com essas dúvidas e a destravar na tua fé. Amém? Solta a vinheta. Queridos, o nosso primeiro tema é um tema um pouco polêmico, é um tema um pouco delicado. Se chama intercessão dos santos. Será que é correto eu pedir para um santo interceder por mim a Deus? Será que é correto eu orar para alguém que já está no céu, diante de Deus, para ele me ajudar num milagre, numa situação? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Primeiro a gente precisa entender o conceito de santo, tá? Da doutrina do que são os santos. Pela doutrina, os santos são pessoas que já morreram e por terem vivido uma vida reta, estão agora diante de Deus descansando. As suas almas estão lá descansando com Deus. Então, eu oro para essa pessoa, ela pede a Deus por mim e Deus vai e faz um milagre através dela, atende minha oração através dela. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, os santos estão no céu diante de Deus, mas eles são pessoas que viveram, mas já morreram. Primeiro ponto, o que a Bíblia diz sobre isso? A doutrina é quebrada a partir deste ponto que nós vamos ler agora. Deuteronômio 18, nos versículos 10 a 12, diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte mortos. Ou seja, Deus, aqui ele proíbe várias coisas, mas nessa última frase, nem quem consulte mortos. Então aqui é bem objetivo, específico e claro de que Deus proíbe a comunicação com mortos. Deus proíbe a evocação de mortos, é proibido. Ora, se essa pessoa viveu na terra e morreu, ela está morta. Então já é o primeiro ponto que a palavra de Deus difere dessa doutrina, ou seja, ela se opõe a essa doutrina. Nós não devemos invocar ou nos comunicar com pessoas que já morreram. É terminantemente proibido por Deus. O segundo ponto, e esse ponto foi uma chave para mim e que mudou a minha visão, o meu jeito de enxergar isso, é o ponto dos atributos de Deus. Presta atenção, nós vamos ler aqui na palavra, mas sobre isso. Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são todos aqueles que ele tem e que ele expressa para o ser humano, ou seja, ele divide conosco. Exemplos: amor, paciência, misericórdia, bondade, é aquilo que pertence a Deus, mas Deus comunica, ele expressa, ele divide com o homem. Mas nós temos atributos incomunicáveis que só pertencem a Deus. Só quem é Deus pode ter esses tipos de atributos. Eu vou usar aqui 2 de exemplo, porque é em cima deles que a gente vai fazer a nossa tese. Onipresença e onisciência. Onipresença está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência tem ciência de tudo que acontece no universo em todos os tempos. Ou seja, somente Deus, quem é Deus, pode ter estes atributos. Se eu adorar outra coisa ou atribuir um desses atributos a alguma outra coisa, eu estou dizendo que ela é Deus.
Se eu estou dizendo isso, eu estou cometendo um pecado chamado idolatria. O próprio Deus, ele diz lá em Isaías, no capítulo 45, no versículo 5, ele diz: eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheças. Ou seja, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Ou seja, Deus está dizendo que ele é o único Deus. E se eu adorar outra coisa, como diz lá em Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, que ele diz: não terá outros deuses diante de você, não terá outros deuses além de mim, não farás imagem, não se curvará diante delas. Se eu tiver outro Deus além dele, eu estou cometendo o pecado da idolatria. Ora, se eu digo que uma pessoa que é santa está no céu e que ela consegue ouvir a oração de milhares e milhares de pessoas pelo mundo que está orando para elas, eu não estou dizendo que ela tem essas qualidades, eu não estou dizendo que ela é onipresente, onisciente. Como, se ela não é Deus, ela pode ouvir a oração de todas as pessoas que nesse momento estão orando e pedindo por ela? Ela não pode, ela não é Deus. Apesar dela poder estar no céu, estar lá diante do Senhor descansando, ela não tem essa qualidade, ela não tem esses atributos. Então, ela não pode ouvir as orações de todas as pessoas do mundo, porque se ela pudesse, ela seria Deus. E se eu estou dizendo que eles são como Deus, eles são deuses, eu estaria cometendo a idolatria. E aí o ponto mais conhecido, em João capítulo 14, o que Jesus diz? João capítulo 14, lá nos versos 6 e 7, diz Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus, ele é bem claro, ele é exclusivo, ele é o único caminho. Ele não é algum caminho, ele não é algum meio, ele é o único caminho que existe, é exclusivo. Somente através dele nós podemos ver o Pai, ouvir o Pai e nos achegar ao Pai. Ele é o único mediador, e Paulo afirma isso lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, Jesus é o único que pode ter esse direito de ser mediador, porque ele deu sua vida por nós. Ele deu o seu sangue por nós. Ele hoje faz o papel de sumo sacerdote. Ele hoje faz o papel de ser a própria oferta, o próprio sacrifício pelos nossos pecados. Pelo seu sangue, hoje nós somos adotados, perdoados, nos tornamos filhos de Deus. É por meio do nome de Cristo que nós alcançamos salvação. Então, tudo que a gente quiser do Pai tem que ser mediante o nome de Jesus. Toda oração que você faz tem que ser: eu oro em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então, não pode existir outros mediadores, não pode existir outras formas, não pode, porque isso se opõe à palavra de Deus. É esse ensinamento que eu quero deixar para você. Eu espero que fique bem claro, que você tenha entendido. Existem muitos outros versículos, passagens que dizem sobre isso, mas eu procurei separar alguns para tentar resumir e facilitar o que muitas pessoas têm dúvida. Então, intercessão dos santos é oposto à palavra de Deus, é uma heresia. Queridos, que Deus abençoe vocês, e para mais conteúdo como esse, se inscreve no meu canal, compartilha essa mensagem e curte, e coloca aqui nos comentários algum outro assunto que você tem dúvida, que você quer partilhar ou quer tirar dúvida. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.